Você já percebeu como a direita no Brasil tem uma mania curiosa e perigosa de acusar os outros exatamente daquilo que ela mesma faz? Pois é, eles criam a confusão, colocam a culpa no outro e depois posam de vítimas. E o caso da CPMI do INSS é o exemplo perfeito disso. A narrativa que eles tentaram empurrar goela abaixo é de que o governo Lula seria o responsável por uma suposta fraude bilionária contra aposentados e pensionistas. Só que, adivinha? Quando as investigações começaram a avançar, a máscara começou a cair e os dedos sujos de quem realmente montou esse esquema começaram a aparecer. Hoje, eu quero te contar o que a mídia tradicional não está te dizendo. Porque se você só assiste aos noticiários convencionais, vai ouvir frases neutras como Comissão Parlamentar Mista investiga supostas fraudes no INSS. Mas o que está por trás dessa manchete é muito mais grave e muito mais revelador sobre a forma como o bolsonarismo tratou o Brasil, como um caixa eletrônico particular. Um balcão de negócios onde o sofrimento dos mais pobres virava lucro fácil para os amigos do poder. E olha, eu não estou aqui para defender governo nenhum, estou aqui para defender o povo. Porque quem foi roubado nessa história não foram os poderosos, não foram os políticos, não foram os generais de pijama, foram os aposentados. Gente que trabalhou a vida inteira, que contribuiu com suor e dignidade e que, no fim das contas, viu o próprio benefício sendo saqueado por uma quadrilha travestida de gestão pública. O que me deixa mais indignado é ver a cara de pau da extrema-direita tentando inverter o jogo. Eles criaram a bagunça, desmontaram os mecanismos de fiscalização, encheram o sistema de entidades fantasmas e agora querem posar de paladinos da moralidade. Só que os fatos estão vindo à tona e o cheiro de corrupção que vem dessa CPMI é inconfundível. É o mesmo cheiro de tudo o que Bolsonaro e seu grupo deixaram para trás. Um país devastado, uma previdência usada como fonte de renda ilícita e uma população enganada com discursos falsos de pátria e família. Então, se você viu essa notícia e ficou confuso com as versões que estão circulando, fica aqui comigo, porque hoje eu vou te mostrar, com base nos próprios depoimentos da CPMI, nas provas que estão surgindo e na coerência dos fatos, quem realmente roubou os aposentados brasileiros. E eu te garanto, a história não é bem do jeito que a direita quer contar. Então, o que aconteceu foi o seguinte: durante a CPMI do INSS, diversas evidências surgiram mostrando que a fraude nos benefícios dos aposentados não é um incidente isolado. Trata-se de um esquema estruturado, com envolvimento direto de ministros, ex-ministros e operadores do governo Bolsonaro. Entre os nomes mais destacados está Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Previdência, que recebeu doações suspeitas de grandes operadores envolvidos no esquema. Quando questionado, um depoente preferiu se manter em silêncio sobre um depósito de R$60 mil destinado a Lorenzoni. E vamos combinar, se fosse uma doação legal, por que calar? Quem cala, consente. E isso já diz muito sobre a seriedade da situação. Agora, vamos ao que interessa. Na minha visão, esse silêncio estratégico não é coincidência. É um sinal claro de que há tentativa deliberada de blindar aqueles que operavam o esquema. É a mesma cartilha que vimos quando o governo federal criava condições para impedir fiscalizações, extinguir órgãos de controle, reduzir auditorias e facilitar a atuação de sindicatos e entidades que, na prática, não cumpriam função social nenhuma, mas que serviam como canais para desviar recursos. Isso não é um caso isolado. Lembra quando o próprio governo Bolsonaro desmontou a fiscalização de diversos programas sociais e abriu caminho para operadores da chamada Bolsonarada fazerem o que queriam? É exatamente a mesma estratégia. E quem paga o pato? Como sempre, somos nós, o povo. Os aposentados que dependem do INSS para sobreviver,
Os trabalhadores que confiaram que os recursos do Estado seriam bem geridos e que agora veem a própria Previdência ser manipulada por interesses privados. Enquanto isso, a grande mídia tende a apresentar o caso de forma simplificada, problemas na Previdência ou ministros questionados. Mas o que eles escondem é que estamos diante de um verdadeiro esquema de má gestão e enriquecimento ilícito durante um governo que prometia austeridade e proteção à família brasileira. O que impressiona é o tamanho da audácia. Desde doações questionáveis para movimentações suspeitas envolvendo igrejas e pastores, até a gestão de programas como o Pátria Voluntária, coordenado por Michele Bolsonaro, que também aparece com irregularidades nos registros da CPMI. O dinheiro público desaparecia sem resultados concretos em infraestrutura, saúde ou educação. O mínimo que a população espera do Estado. Enquanto isso, operadores do governo, os chamados Golden Boys do Bolsonaro, nadavam na grana e protegiam seus próprios interesses. Essa é a grande lição. Um governo que se mostra anticorrupção nas redes, mas que na prática desmonta órgãos de fiscalização, cria brechas legais e protege aliados para desviar recursos, revela o quanto a impunidade seletiva é um problema real. Cada silêncio, cada omissão, cada manobra para atrasar a investigação é parte de um padrão que, infelizmente, não é novidade no Brasil, mas que precisa ser denunciado com clareza. Portanto, não se trata apenas de política ou de ataques partidários. Trata-se de cidadania, de responsabilidade fiscal e de transparência. Isso fere diretamente o princípio da democracia e da Constituição Federal, porque quando recursos públicos são desviados, o direito de todos à proteção social é violado. É nesse contexto que devemos interpretar cada ação, cada silêncio e cada explicação ensaiada que a mídia tenta vender como justificativa oficial. Não se engane, o problema é estrutural e envolve toda uma lógica de manipulação do Estado. Então, para resumir, essa notícia não é sobre pequenos deslizes administrativos ou falhas isoladas. Não é sobre ministros ou ex-ministros sendo questionados como se fossem meros detalhes de um processo burocrático. Ela é sobre um esquema sistemático que foi planejado, protegido e executado durante o governo Bolsonaro, afetando diretamente os aposentados, trabalhadores e cidadãos que dependem do Estado para sobreviver. Não é exagero afirmar isso. A CPMI deixou claro que há evidências concretas de que recursos públicos foram desviados para interesses privados, protegidos por blindagens políticas e omissões estratégicas. Fique de olho, não aceite tudo o que te contam. Questione sempre. É fácil repetir manchetes de jornais ou vídeos sensacionalistas, mas é muito mais difícil analisar fatos, comparar dados, acompanhar processos e perceber quem realmente se beneficia das decisões políticas. A fraude nos aposentados não foi um acidente. Foi planejada, executada e protegida durante anos e só veio à tona por meio de uma investigação independente que não se submete à pressão política. É um lembrete de que instituições fortes são fundamentais para que a democracia funcione e para que a população confie no uso do dinheiro público. E aqui vai o ponto central. Enquanto houver cidadãos atentos e engajados, enquanto houver pessoas dispostas a questionar narrativas e exigir transparência, mesmo os esquemas mais sofisticados podem ser desmascarados. A CPMI do INSS é mais do que uma investigação sobre corrupção. É uma demonstração de que a lei não pode ser manipulada em benefício de poucos. É sobre cidadania, sobre o direito de cada brasileiro e brasileira de cobrar responsabilidade e fiscalização. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Deixe aqui nos comentários.
Você vê semelhanças com outros episódios de desvio de recursos ou manipulação de narrativas políticas? Se você concorda com essa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam entender o que realmente acontece por trás das manchetes. Não se trata de política partidária, trata-se de cidadania e de responsabilidade social. Para finalizar, uma reflexão. Enquanto houver cidadãos que buscam a verdade e defendem a democracia, mesmo os esquemas mais bem estruturados têm chance de serem expostos. O Brasil é dos brasileiros e é nossa responsabilidade garantir que ele continue sendo de todos e não de poucos que se beneficiam às custas do coletivo. Não permita que a mentira e a manipulação tenham a última palavra. Questione, compartilhe e participe. O Brasil é dos brasileiros e juntos podemos fazer com que a verdade prevaleça.